Oi pessoal, ontem eu assisti a nova versão do Fahrenheit 451 que a HBO lançou no dia 19 de maio. Eu estava esperando por essa nova versão já fazia um tempinho, estava bem animada. Reassisti o clássico de 66, fiz um vídeo sobre o original, que vocês podem ver aqui também no canal. E estava aguardando ansiosamente por essa versão nova para ver como é que ia ficar. Eu tenho que confessar que não me surpreendeu tanto quanto eu achava que ia me surpreender. Talvez as minhas expectativas fossem um pouco grandes demais, mas mesmo assim foi um filme bom, bem diferente do original. Eu tenho que reler o livro porque eu não me lembro se algum dos elementos que estão nessa versão e não estavam no filme de 66, se foram realmente tirados do livro do Ray Bradbury de 1950 e pouco. A grande diferença que eu notei entre um filme e outro é que a gente vê mais das consequências sofridas por quem quebrou as regras e leu livros. Então, no de 66, a gente vê que praticamente a queima dos livros já é punição o suficiente e você fica assim com o estigma de que esse aí, né, quebrou as regras e leu um livro, tinha livro em casa e tal, é mal visto pela sociedade, mas nessa versão a gente vê um pouco mais além, como a punição política, social e econômica acontece depois que você é descoberto como um subversivo que leu livros e que de algum jeito lidou com arte. Falando nisso, essa versão nova vai além de só os livros escritos, livros físicos em papel. Também fala de obras de arte, fala de música, fala de livros digitais. Eles têm um conceito tecnológico muito mais atualizado do que em 66, claro. E até tem uma piadinha, né, de que você tem a liberdade para ler o que você quiser, está na nuvem. E as suas opções são a Bíblia, Moby Dick e Ao Farol, da Virginia Woolf. E a Bíblia é meio que fácil de entender porque, né, o livro de maior tiragem, mais traduzido e mais lido em todo o mundo. Moby Dick, eu não sei se é pela história mesmo, se eles estão tentando estabelecer um diálogo com a história do Moby Dick, ou se é pela coincidência de Ray Bradbury ter escrito o roteiro para a adaptação do cinema. E Ao Farol da Virginia Woolf, eu não sei muito bem, eu não li, não estou familiarizada com a história, com o conteúdo do livro, mas era a outra opção que eles deixaram então, principalmente quando estão falando com crianças e doutrinando essa coisa de que livro é ruim, e todo mundo e vamos queimar o livro. Então os bombeiros mostrando para as crianças como o livro é ruim e ao mesmo tempo dizendo, vocês têm uma escolha, vocês podem ler o que vocês quiserem dentre essas três opções. E não é uma leitura como o que a gente faria do livro inteiro, nem uma leitura cinematográfica com o filme. Eles fazem uma coisa bem resumida, com alguns caracteres e alguns emoticons, alguns signos, né, diferentes. Então basicamente como eles mostram que grande parte do alfabeto e da comunicação escrita seria nesse futuro distópico. Tem também o caso de que quando o Montag lê livros no filme de 66, ele tem dificuldade para ler, a gente vê que ele não é alfabetizado porque ele não está acostumado a ler, né? Até quando ele vai ler as historinhas em quadrinhos, não tem diálogo nenhum, é só imagem. Na TV não aparece nada assim muito escrito, é só fala. A Sociedade de 66 no filme não tem essa prática de leitura. E nessa versão tem algumas coisas na tela, alguns comandos, tal, quando eles vão interagir com o sistema de comunicação interno dentro de casa. Então a gente presume que eles têm algum tipo de alfabetização, até pelo incentivo de ler essas três obras que estão disponíveis, que são todas organizadas pelo governo. Falando em governo, eles entram um pouquinho nessa de quem está por trás de todas as regras e as leis. O capitão dos bombeiros se comunica
com, não sei bem qual seria o cargo desse ator que fez o papel de uma instituição governamental, mas eles estão assim meio que vestidos de militares. Então dá a entender que a organização política nessa época seria de uma ditadura militar. Tem também um pouco de comunicação com a história do 1984. Tem o Grande Irmão, que não é como em 66, que é pela própria televisão, que eles tipo que fingem que estão falando diretamente com você pela televisão. Mas nesse caso tem uma comparação com os sistemas de inteligência artificial que a gente já tem em casa. Por exemplo, a Siri, a Alexa, Cortana, que a gente conversa com um dispositivo, né, e pede, toca tal coisa para mim, ou procura tal coisa para mim. E então existe tipo um dispositivo com uma voz feminina muito agradável, com quem você pode conversar e que tá te vigiando o tempo todo. Outra coisa que eu não lembro se veio do livro é que a sociedade é dividida em duas castas. Então, uma são os nativos, que seria o pessoal que, né, tudo direitinho, que segue as regras, segue as leis, e os outros são chamados de enguias. Por algum motivo, a enguia é considerada, então, esse pessoal subversivo que tinha acesso a formas de entretenimento e que buscava uma felicidade, uma liberdade diferente do que era promulgado pelo governo. O tipo de pessoa que vai além do que pode ser feito, que pode ser aceito na sociedade. Então, por algum motivo, são chamados de enguias. E tem também a imagem da salamandra, que é dos próprios bombeiros. É como se fosse um logotipo do corpo de bombeiros. E essa coisa de animais é bem forte, talvez também fazendo um diálogo com outro livro do George Orwell, em que os animais fazem assim o papel dos seres humanos, né? E tem então a enguia, a salamandra e tem passarinho. É até engraçado que eu tô aqui fora, tem um monte de passarinho aqui em cima. E o passarinho também, que é um personagem importante nessa versão do filme. Uma das coisas principais que eu gostava muito do filme de 66, que era a utilização da mesma atriz para duas personagens diferentes e completamente diferentes, né? A esposa do Montag e a moça que tipo incita a ler livros. E isso não é feito nesse filme, né? Não existe a Linda, não existe a personagem da esposa que é ali a bitolada, que segue todas as regras. Só tem a personagem mesmo da Clarice, que é a moça que traz essa parte do, né, existe todo um submundo de pessoas que ainda leem livros, pessoas que ainda memorizam livros. Então essa parte é bem intocada da história. Então eles mostram outras motivações que o Montag teria para poder ter curiosidade para ler, para poder então se revoltar contra o que ele sempre soube da vida, dessa coisa de que livros são ruins e que ele quis então virar bombeiro e colocar fogo em livros. E existe então uns flashbacks, umas olhadinhas no passado dele que justificam o porquê, a motivação dele querer então ler livros e saber o que tem mais além. Tem também a cena da biblioteca sendo queimada, né? Uma pena que eles não pegaram a Julie Christie para fazer esse papel daquela senhorinha que fala, não, eu não vou sair de casa, eu vou ficar aqui com os meus livros, eu não quero saber se vocês vão botar fogo na minha biblioteca, eu vou ficar aqui. Então tem mesmo tipo de cena, mas vai também um pouquinho mais além, e não vou nem contar como que a cena acontece, para vocês poderem ver a diferença. No spoilers, please. E tem um momento Rosebud, que ela fala uma palavra e o que ela quer dizer com essa palavra. Então, eles têm que começar a pesquisar e até pergunta para o governo para ver se eles sabem de alguma coisa, porque é uma palavra muito importante que ela fala enquanto ela está ardendo em chamas na biblioteca. E é uma coisa que não tinha no original, né? No original, é até um efeito especial meio ruinzinho, a gente vê que a mulher não está queimando no filme de 66,
mas não deixa de ser uma imagem forte da pessoa falar assim, não, eu tenho as minhas convicções e eu vou morrer com elas, você pode me matar, pode me queimar viva, que eu não quero saber. Bom, resumindo, então, eu não fiquei completamente embasbacada com essa versão nova, eu gostei. Um amigo nosso estava assistindo com a gente, ele tipo que tirou um cochilo durante o filme até, mas eu gostei, foi interessante. Esse diálogo de, então, não só os livros impressos, mas qualquer tipo de criação intelectual, a parte da mídia social, porque todas as vezes que eles vão queimar livros, eles fazem não só em praça pública, mas eles fazem com transmissão ao vivo e as pessoas podem reagir, tipo, como se fosse um Facebook Live, deixando o coraçãozinho, deixando a cara, né, de surpresa, deixando o joinha. Essa parte, assim, da interação com outras mídias ficou bem presente. Alguns pedaços ficou meio assim, tava se arrastando um pouquinho. Anda logo, vamos partir pra próxima. Eu tava um pouco impaciente pra ver como é que eles iam ter o desfecho. Tem um resultado menos deprê, né, do que 66, que em 66, tipo, que acaba ali, e agora, né, o que vai acontecer? E nesse tem, assim, uma esperança de que as coisas podem melhorar mais pra frente, depois do final do filme. Eu recomendo, uma história bem contada. Talvez você tenha que ler o livro também para poder entender melhor alguns conceitos, né, do que foi da ideia principal do Ray Bradbury, ou o que foi criado para este filme. E, bom, não deixa de ser uma crítica social muito boa e, nos tempos de hoje, um alerta, né, do que acontece quando o governo é autoritário e determina certas coisas que a gente pode ou não pode fazer e o tipo de punição que você recebe quando você quebra essas regras. Então fica a dica, Fahrenheit 451, filme novo da HBO com o Michael B. Jordan e o Michael Shannon. E depois vocês deixam um comentário aqui, falam o que vocês gostaram, o que não gostaram, quais livros que eles mostram as capas assim rapidinho, que vocês leram, que vocês gostaram, e vamos conversar a respeito, tá bom? Tchau!